Olá, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Falando em Jesus, nosso tema principal no dia de hoje, nós vamos estar comentando mais uma vez sobre os seus ensinamentos, sobre o seu evangelho que liberta, seu evangelho que esclarece, seu evangelho de amor. Hoje traremos alguns comentários do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo nos convida a algo muito importante: amar o próximo. Como está o meu amor? Porque Jesus ainda faz uma observação: como a nós mesmos. Então, amar ao próximo como a nós mesmos. E esse é o resumo, da doutrina de Jesus. O amor resume a doutrina de Jesus inteiramente. Então, nós iniciamos falando de uma passagem evangélica que diz assim: Jesus estava reunido com as pessoas e um grupo de fariseus, que eram os religiosos dominantes da época. Então vamos só falar um pouquinho sobre os fariseus. Eles eram um grupo de religiosos apegados à letra, ao Torá, que existe até hoje, apegados a rituais como práticas exteriores, cultos, cerimônias. Fingiam ter virtudes que não possuíam e eram muito respeitados pelo povo, porque também eram responsáveis pelas questões civis. Esse grupo de religiosos, os fariseus, sempre que Jesus estava em algum lugar público, acompanhado pela multidão, eles se infiltravam, estavam querendo sempre pegar Jesus em algum momento para poder incriminá-lo. Essa era a verdadeira intenção deles. E a gente vai ver no final da vida de Jesus aqui na Terra que eles acabam até conseguindo, por meios escusos. Não que Jesus tenha feito algo, falado algo contra a lei, de jeito nenhum. Jesus é o amor vivificado. Mas eles conseguem, como eles não conseguem como eles queriam, eles acabam fazendo muitas tramas para conseguir. E essa é uma das passagens que os fariseus tentam fazer uma pegadinha, assim como se diz, com o Cristo, E Cristo sabia disso, porque Ele é o Cristo. Então diz assim, retomando: Jesus estava reunido com as pessoas e um grupo de fariseus, que eram os religiosos dominantes da época, não perdia a oportunidade de perseguir Jesus. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Essa passagem, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Essa frase de Jesus já se encontrava no Torá, já se encontrava no Velho Testamento para nós cristãos. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Moisés diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo,
mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E é claro, então, meus irmãos, que os fariseus, esse doutor da lei, que lia nos mínimos detalhes cada frase escrita ali, sabia de todas as passagens. Não precisava perguntar isso para Jesus. Então, como inicia, né, o capítulo, ele diz assim: tentando-o, perguntou-lhe. Então, era mais uma vez, eles estavam ali tentando ver se Jesus caía em alguma contradição da lei, que era motivo para levá-lo até um julgamento. Muito bem. Perguntaram então qual o maior mandamento, e Jesus responde que é o amor verdadeiro, é o amor incondicional, e complementa, né, ao próximo como a si mesmo. Então vamos fazer uma pequena reflexão. Conta Joana de Ângeles, que é um espírito protetor de um grande médium brasileiro chamado Divaldo Pereira Franco. Ela conta a história de Iléu, que era um conhecido sábio à época de Jesus, e ele era um homem que preservava o amor, o humanismo, a bondade, a paciência e a humildade. Nesse mesmo tempo havia um outro sábio chamado Shammai. E esse sábio, ao contrário, ele era rígido, sem paciência, embora justo. Certa ocasião, um homem pede para ser convertido e procura Shammai e diz assim: converter-me na condição de que você me ensina toda a Torá enquanto eu estou apoiado em um só pé. Então, sabe aquela posição, né? Posição que fica um pé normal e o outro recolhe. Então, enquanto ele estiver num só pé, ele aguentar ficar ali, ele quer que Shammai ensina tudo o que está na Torá. Shammai, muito irritado, empurrou ele para fora com a régua que estava em sua mão. Então veio Iléu e disse assim: o que não desejas para ti, não faça aos outros. E ele estava naquela posição de um pé só. E ele perguntou: e o resto? Vai e aprende. Então, nesta frase, o que não desejas para ti, não o faças aos outros, ele está falando a frase de Jesus: ame o próximo como a ti mesmo. E essa pessoa diz assim: e o restante? Vá e aprende. Ou seja, amar se aprende amando. Exercite o amor. O amor é um exercício diário. E o que é amar-se, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse verbo amar. O que é amar a si mesmo? Amar você para poder amar o seu semelhante, amar o próximo. É ter coragem de saber quem somos, reconhecer o que temos de bom e ruim, aceitando e trabalhando para nos melhorar sempre. Nós tratamos as pessoas como gostaríamos de ser tratados? Nós fazemos aos outros o que gostaríamos que nos fizesse? Amamos verdadeiramente nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos, filhos, né? Então, há nesse capítulo 11 uma outra passagem de Jesus
e como é importante que a gente leia o Evangelho. E o bom do livro Evangelho segundo o Espiritismo é que a gente vai lendo as passagens dos evangelistas e sempre tem uma explicação, né, abaixo das escritas dos evangelistas. E essa é uma outra passagem que está em Mateus, capítulo 18, versículo de 23 a 35, que eu vou pedir licença para ler. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Então, ele quis chamar os seus servidores para prestar conta das dívidas que tinha com esse rei. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que os vendessem, a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, ou seja, um valor bem inferior aos 10.000 talentos, né? O segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro nem quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque mo pediste. Não estava, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. E Jesus finaliza essa grande lição sobre amar ao próximo como a ti mesmo, dizendo: É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Muito bem. Nós vemos também no livro psicografado pelo grande Chico Xavier, no livro Doutrina Viva, ele nos diz que devemos aprender a colocar um pouquinho mais de amor no nosso coração. Aprender a colocar um pouquinho mais de amor em nossos corações. De que forma? Exercitando todo dia um pouquinho, amar um pouquinho mais. Assim melhoraremos o planeta que pede desesperadamente por amor. Alguém tem dúvida disso? Como que estamos passando nesse momento, né? Então, de que maneira nós podemos aprender a colocar um pouco mais de amor em nosso coração? Valorizar a amizade, sentir a alegria de ser útil, gratidão com aquilo que já temos, não causar mágoas, não guardar mágoas de ninguém, olhar sempre o aspecto positivo das pessoas e confiar em dias melhores, principalmente nos dias de hoje. Muito bem. Eu assistindo outro dia
uma palestra muito interessante de Inês Bacelli. Ela diz que para a gente amar de uma forma boa, que tem gente que ama meia boca, vamos tentar amar de uma forma cada vez melhor. Ela fala que nós temos que acionar o BIP, B de benevolência, bondade, olhar com bons olhos as pessoas, enxergar o que há de bom, enxergar de forma positiva, como diz o Chico agora há pouco, e de indulgência, aceitar o outro como ele é, não como queremos que ele seja, né? Sem julgar. E o P de perdoar, esquecer toda ofensa no sentido de não guardar mágoas, ressentimentos. Quem guarda mágoas e ressentimentos acaba guardando, que um dia o corpo não aguenta mais, quer pôr para fora. E vem as doenças, né? Há uma cultura que nós aprendemos dos nossos irmãos africanos, chamado Ubuntu. Quem nos traz grandes lições sobre Ubuntu é Wagner Moura, que criou a Fraternidade Sem Fronteiras. É um projeto maravilhoso de amor ao próximo, que é fácil da gente pesquisar na internet sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. E ele conta algumas experiências sobre o Ubuntu, que resumidamente significa eu sou porque nós somos. Então, eu sou feliz se nós somos felizes. Eu serei triste se tiver alguém triste. Então, é a compaixão, né? E ele conta que ali ele encontrou na África jovens com espírito de gentileza, de perdão, de amizade, de respeito, de compaixão, que é próprio de quem pratica o Ubuntu, se podemos assim dizer, né? Nas aldeias africanas. Então ele conta uma passagem que lá ele estava na África com um grupo de pessoas para ajudar uma aldeia. E uma das pessoas ali que estava na equipe dele tinha um chiclete. Na época era um babalô, né? Babalô é um chiclete um pouquinho maior, meio gordinho, tem um recheio no meio. E essa pessoa deu esse chiclete para uma criança. Mas tinham outras crianças ali, né? Então o que ela fez? Ela dividiu o chiclete em 10 pedacinhos e deu um pedacinho para cada criança. Aí ela se sentiu feliz. Outra ocasião, uma pessoa estava levando uma criança que estava um pouco adoentada de um lugar até um posto de saúde. E ali ela tirou da bolsa 6 pirulitos para dar para essa criança. E é muito raro ali naquela comunidade ter doce. E pro lado de fora tinha muitas crianças ainda, né? A condução saiu, levou essa criança para um outro lugar ali próximo e as outras crianças ficaram ali. Ela não teve dúvida. Ela abriu a janela e começou a jogar os pirulitos para fora, para as outras crianças como ela também se sentir feliz. E entre outras histórias, tem uma que fecha muito, né? Essa noção de eu sou feliz se o outro é feliz, né? Que ali a carência é de tudo, inclusive de material escolar. Então, uma dessas voluntárias, né, em visita a uma comunidade africana, levou material escolar, lápis, borracha, cadernos, né? E ali eles dividem o lápis em 3 partes. E uma das crianças pediu para a voluntária se ela poderia ganhar o lápis inteiro. A voluntária olhou para a professora disse: se teu coração está pedindo, você pode doar. E ela doou o lápis inteiro para a menina que estava ali pedindo. Ela virou para a sala, né, e mostrou o lápis inteiro. E as crianças aplaudiram, feliz
pela conquista da amiguinha. Coisas tão simples que a criança parece que nasce sabendo e que nós precisamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o grande pedido de Jesus. Esse é o grande pedido desde o nascimento de Jesus. Algumas pessoas não demoraram muito para aprender. E esgotando o nosso tempo, eu quero só lembrar de uma grande pessoa aqui de Araraquara, né, que a gente sempre cita pessoas de fora, que é o Sr. Ângelo Lorenzetti, fundador do Centro Espírita Redenção, do Lar Escola Redenção, e que hoje atua aí o lar com cerca de 130 crianças, né, num trabalho de muito amor, de amor ao próximo. Que essa mensagem fique gravada em nossos corações, a mensagem de Jesus. Fiquem em paz, que assim seja.